E com relação a essa subalternização, ou sempre colocarem o negro nessa posição da escravidão, a gente precisa lembrar que existe uma história da África muito antes do Brasil. Mas não existe a história do Brasil sem a África. A gente precisa sempre se lembrar disso. E aí, para a gente já entrar um pouco melhor nesse tema, eu vou pedir para a Marjorie, então, dar algum exemplo de palavra que você considera ofensiva, ou que se já se dirigiram a você utilizando algum termo que você não goste, e que a gente pode estar alterando para alguma coisa diferente. Boa tarde. Existe um termo, no diminutivo, negrinha, que eu já comentei em outros painéis, que é uma palavra muito utilizada dentro da minha casa, e a gente se chamava, era algo com afeto. Meus irmãos sempre me chamaram de negrinha, por ser a irmã mais nova, então era algo carinhoso. Eu sempre achei natural isso, porque eu sou negra e era pequena. Mas certo dia na escola, um dos alunos me chamou de negrinha, e aí eu considero como se fosse esse dia que eu me descobri uma menina negra, porque eu nunca havia pensado nessa palavra como algo ofensivo. E aí é o que eu sempre falo, né? O racismo, ele consegue transformar coisas tão positivas, porque dentro da minha casa, dentro da minha bolha, aquilo era algo positivo, em coisas negativas. E às vezes, para a pessoa ser racista, ela consegue ser racista com a gente sem mesmo abrir a boca. Mas as palavras também são ferramentas para que isso se propague. Um termo muito conhecido é o próprio mulata. Muita gente usa mulata como elogio, né? Mas se a gente for buscar, a gente sabe que a origem é totalmente diferente. Eu acho que seria legal a gente comentar um pouco sobre isso com a professora, que tem certamente mais propriedade para falar sobre. Mas eu também queria colocar, como o Francisco disse, que a língua é viva. E a gente tem esse poder de transformação em mão. Eu gosto muito de me comunicar através do afeto. Então, sempre quando a gente passa por uma situação dessa, eu vejo muitas pessoas dizendo: olha, você não deve usar de jeito nenhum, senão você vai ser retalhado. Eu sei que são palavras que a gente deve ter determinado cuidado para usar, mas usando de algo como ponte, eu gostaria de instigar hoje a ideia de educar para que as próprias pessoas se policiem no usar ou não. Quando a gente dita as regras, eu acho que a gente está entrando num campo muito perigoso, que a gente pode levantar, que a gente pode acabar separando ao invés de unindo. E eu queria ouvir um pouco qual a opinião de vocês, lembrando que eu não sou especialista da área, eu acho que eu estou aqui mais como vivência mesmo, um aluno, uma pessoa curiosa, que quer aprender, assim como tantas outras pessoas que estão ouvindo. Eu vou aproveitar e já vou trazer uma palavra, então, criado mudo, né? A mesa de cabeceira. Muita gente usa o criado mudo sem saber qual é a origem da palavra. Então, muitas vezes a pessoa não faz por mal. Criado mudo é aquele móvel, é uma palavra vazia, digamos assim. Mas quando a pessoa ela entende de onde vem esse nome, qual é a origem desse nome, essa palavra já não é mais vazia. Ela vem carregada de significados e de símbolos. O criado mudo na época da escravidão era realmente um criado, era um homem negro escravizado que ficava ao lado da cama dos seus senhores para servi-los, muitas vezes para abaná-los, né? Aquele calor para fazer ali o ar ficar um pouco mais fresco. Essa pessoa muitas vezes estava ali ao lado mesmo durante as intimidades daquele casal. E ele tinha que ficar mudo. Então daí vem o termo criado mudo. Quando a gente sabe a origem da palavra, o que ela significa, a gente vê qual é o valor que ela tem. E aí a gente pode sim ressignificá-la ou deixar de usar. Porque se a gente tem a mesa de cabeceira, por que eu vou falar criado mudo? Não faz nem sentido. E aí uma provocação que eu já vou fazer passando a palavra para você, professor, é a seguinte: quando a gente fala que é preciso ressignificar alguns termos que o Brasil ainda usa para se referir à negritude, para se referir à nossa existência, muita gente diz que é mimimi, que é uma bobagem, que agora não se pode mais falar nada. Mas se a gente for pensar o contrário, muitas outras palavras já foram abolidas ou mudadas quando se trata de um público diferente. Eu vou usar alguns termos aqui, vocês me desculpem, tá? Mas é só para dar um exemplo realmente.
Antigamente era muito comum as pessoas dizerem, aquela criança é retardada. Ninguém falava tem um problema mental ou tem uma síndrome tal. Era retardado. Era mongol. Quem nunca ouviu essa palavra mongol? Olha que coisa horrível. A partir do momento que a gente tem uma educação, que a gente tem instrução, que a gente fala qual é o significado, as pessoas mudam sem reclamar. Mas quando se trata de termos racistas, existe uma resistência muito grande a fazer essa autoavaliação. Então eu queria que a senhora fizesse essa avaliação também do porquê, se o racismo também já não está incutido nisso, nessa resistência a mudar esses termos. Muito obrigada. Na verdade, sim, o racismo, o que ocorre no Brasil? Uma disputa por poder. Então é claro que tudo aquilo que foi usado durante muito tempo, quando se fala, olha, não usa mais esse termo porque ele tem um cunho ofensivo para as pessoas negras ou indígenas, a pessoa não quer mudar, porque foi estruturado, historicamente colocado que essas pessoas negras e indígenas são seres inferiores. O retardado, como foi colocado aqui no termo, eu posso ter uma criança com algum problema, com algum nível, né, de diferença, seja ela superior, porque temos os superdotados, né, e os menos dotados, vamos colocar assim, eu tenho de diferentes cores, diferentes etnias. Então se torna mais fácil aceitar e mudar a postura. Hoje nós também não podemos dizer, você tem um problema. Também tem essa questão, olha, você tem problema. Não podemos usar esse termo mais. Não é aceitável mudar. Mas quando trabalhamos na questão racial, aí já vem uma questão social, historicamente construída, que trabalha com orgulho, com aquele direito que aquele indivíduo tinha de tratar o outro com inferioridade. Agora, o outro está no direito de falar. Então hoje, quando pessoas negras e pessoas indígenas começam a falar, ocupam o espaço de poder como nós estamos ocupando aqui, nós nos tornamos algo que incomoda. E eu sou da área da gestão e o conflito, o incômodo é positivo. Porque se nós não estivermos incomodando, nada muda. Então nós temos que fazer isso. É um trabalho árduo, realmente é, mas é uma disputa de poderes. Hoje, encontrar pessoas negras como médicos, gestores, professores de universidade é algo que surpreende, porque não foi naturalizado, não foi visto como algo comum. Então isso realmente traz essa diferença no olhar. Quem sou eu agora? Antes eu tinha o poder, eu podia falar, eu podia usar esse termo, era possível usar esse termo, mas agora eu não posso mais. Há pouco tempo eu ouvi de uma pessoa, então agora tudo é racismo. É racismo de roupa, é racismo de música, é racismo de comida, tudo agora é racismo, porque nunca nos escutaram. Essa é a verdade. Nós nunca fomos escutados, sempre fomos vistos como objetos de estudo. Tudo que se construiu na história do Brasil foi sob uma perspectiva de um estudioso branco, olhando o indivíduo negro e indígena como objetos. E agora, aqueles que eram vistos como objetos estão na universidade dizendo, olha, você não sabe da minha história, eu quero contar a minha história. Eu não estou dizendo que pessoas brancas não possam, de forma alguma, trabalhar com relação ao racismo. Muito pelo contrário, tem que trabalhar sim, mas tem que se colocar na história. Fala-se da escravidão e olha para o indivíduo negro, não olha para o indivíduo branco que também participou da história. Era muito comum na minha escola, quando a professora de história falava sobre escravidão, olhava para mim e para os meus colegas negros. Não é, colega? Era assim. Entende? Porque na percepção deles, na construção que eles tiveram, a escravidão somente pessoas negras. Porém, se tivemos um grupo que foi escravizado, tivemos aquele que escravizou. E esse que escravizou nunca se viu nessa história.
Porque ser aquele que escravizou retira toda aquela visão de benevolência que a pessoa branca tem, de bondade, de superioridade, de caridade. Tanto é que a maioria trata o racismo com um olhar de piedade. Nossa, eu não sei porque existe isso, somos todos iguais. Coloca até a mão no peito. Quando há um caso de racismo, a pessoa chora, porque parte para essa perspectiva, esse lado emocional. Mas temos que tratar o racismo pelo viés de justiça social e não por esse viés cristão, que não faz parte da nossa construção. O que eu estou querendo dizer? É muito comum em minhas formações pessoas dizerem: olha, eu não entendo porque existe racismo, porque somos todos iguais aos olhos de Deus. Qual é a cor de Deus? Qual é a cor de Deus que foi colocado? Nós não temos o Deus físico, nós não vemos, não é possível, mas o Filho dele foi colocado, retratado como branco dos olhos azuis. Se ele é o Filho de Deus, entende-se que Deus é branco. E há também essa questão religiosa que desconstruiu o indivíduo negro, colocando a população negra como amaldiçoada. Portanto, tudo que é da população negra é amaldiçoada. A música é ruim, a pessoa é do mal, a religião é do mal. O diabo está na religião de matriz africana e não está na religião de cristão, mas na verdade é o inverso. O diabo só está na religião cristã. Então, tudo isso que foi feito, essa negativa